Oi pessoal, na nossa aula de ontem a gente recebeu algumas dúvidas importantes e como o nosso tempo lá era curtinho, a gente resolveu regravar a aula de ontem, já incluindo essas dúvidas que podem gerar para vocês, para quem ainda não assistiu e estava aguardando a gravação. Então vamos lá, essa é a aula 2 do Glow Up Business, como construir uma presença digital que vende com leveza. A gente vai contar um pouquinho do nosso caminho que a gente decidiu que era o que fazia mais sentido para o nosso negócio para conseguir equilibrar essa questão de vender, que é o que a gente precisa para sustentar o nosso negócio, mas também a leveza, que a gente não abre mão, que como a gente conversou ontem, não significa trabalhar pouco, mas colocar energia onde realmente importa. E é isso que a gente vai mostrar aqui. Então, recapitulando a aula 1. A Lavi contou para vocês um pouquinho da nossa trajetória e eu queria até complementar para falar do porquê que a gente escolheu esse nome, Glow Up Business. A gente escolheu esse nome porque a gente estava vivendo um momento em que a gente sentiu que precisava de uma mudança completa ali no nosso negócio. E por isso esse termo Glow Up, que inclusive está muito em alta, principalmente no início do ano, foi muito falado, a gente viu uma total relação aí com o que a gente estava vivendo no nosso negócio. Tivemos uma ação especial, então as pessoas receberam algumas atividades sobre teses, sobre posicionamento de marca para fazer e já conseguir ter mais visão, mais clareza de como comunicar a sua mensagem. E a gente introduziu os segredos que nos ajudaram a crescer. E alguns desses segredos que a gente implementou do ano passado para cá, a gente já falou primeiro, que a Lavi contou sobre não dar conta de tudo, escolher não dar conta de tudo. Tá tudo bem, a gente realmente não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Inclusive, ela mostrou isso aqui pra gente, que é sobre os pontos que a gente escolheu dar atenção. O primeiro é organização, o segundo é execução e o terceiro é comunicação estratégica. Consegue perceber que se a gente equilibra esses pontos, a gente tem um equilíbrio. A gente literalmente consegue viver o melhor dos mundos ali. A gente escolhe onde colocar a energia, tem um negócio que é organizado e isso permite que a gente coloque energia em outras coisas, tenha mais tempo de descanso, tenha mais tempo para crescimento. A execução, porque também não adianta só a gente organizar sem colocar em prática, e a comunicação estratégica, que é como a gente vai passar a nossa mensagem para o nosso público, para pessoas que podem vir a ser clientes. E as pessoas que se identificam com essa comunicação tendem a ter uma proximidade muito maior com a gente. É sobre vender para quem realmente faz sentido ali no nosso negócio. E o segundo ponto que ela introduziu, e eu vou dar continuidade, é entender a decisão de compra. A gente conversou sobre emocional e racional. Toda compra, tudo que a gente compra é emocional. A gente ativa o sistema límbico do cérebro, que ativa essa emoção no momento ali, e depois a gente ativa o sistema neocórtex, que justifica a decisão que a gente já tomou no emocional. Mesmo que a gente pense que essa decisão foi pensada, foi calculada, a gente considerou várias variáveis para fazer aquilo, sempre vai ser emocional. Grava isso porque a gente vai usar durante toda a nossa aula e também vamos usar lá dentro do MME. E se você não entende o comportamento humano, você tende a virar escravo do algoritmo. Preocupar só com quem parou de seguir. A Lavi falou sobre esse momento que a gente viveu também, sobre as pessoas que não engajam, olhar só o lado ruim ali da coisa. E o algoritmo, ele limita a nossa visão, porque na verdade o algoritmo é baseado no comportamento humano. Então, quando a gente já se baseia também no comportamento humano, a gente tende a ter resultados melhores, porque a gente está ali direto da fonte usufruindo, e a gente tende a ter uma jornada mais leve. Uma outra coisa que a gente vê muito acontecer é tentar converter a pessoa errada no momento errado. Cada um tem seu momento de compra. Então talvez não faça sentido para mim, não seja uma prioridade fazer alguma compra específica, mas se esse produto aparecer para mim mais vezes e num momento que talvez o meu emocional esteja mais voltado a fazer uma compra, ele pode me pegar nesse momento. Então assim, existem os momentos de compra e esses momentos são variáveis assim, com várias questões. Pode ser algo pessoal, então às vezes eu tô num dia ruim, eu tô desanimada com alguma coisa e surge uma proposta ali, uma oferta que faz sentido pra mim. Ou pode ser de outra forma também, eu tô animada, eu tô assim pensando, nossa, eu acho que eu preciso investir no meu negócio. E aí aparece o MME, então dá aquele impulso. Existem muitos fatores aí que vão identificar e que vão definir qual que é o momento de compra de cada pessoa.
Então, se a gente tenta só fazer uma oferta para alguém que acabou de conhecer a gente, que ainda nem entendeu direito o que a gente faz, normalmente isso não vai dar certo. E existem 2 erros muito comuns também, que é você ou fazer muita oferta, tá o tempo todo ali, promoção, desconto. A Lávia até comentou, não adianta a gente fazer desconto, sendo que essa pessoa não tá pronta para comprar, porque se a gente não ativa o emocional dela, não existe desconto que faça sentido, porque o desconto ele é racional, ele só serve para justificar a decisão. O desconto ele não toma decisão nenhuma. Ninguém vai comprar só porque tá barato. Então assim, o desconto é algo que a gente deve usar com muita estratégia, com muita certeza do que a gente está fazendo, porque não é ele que vai definir a pessoa passar o cartão ou não. Ou então a gente vê muitas pessoas exagerando na conexão, sabe? Faz muito conteúdo de bastidores porque vê que quando faz isso tem um engajamento maior, o que é normal. Porém, às vezes perde a mão e para de fazer oferta, meio que buscando a aceitação do outro, buscando essa aprovação. Ou então tenta fazer tudo ao mesmo tempo, tenta vender, gerar conexão e aí vira um caos, ninguém dá conta e a pessoa desiste, trava e desaparece, some do Instagram. Isso é muito comum de acontecer também. E aí que a maioria trava, e não é falta de esforço, muitas vezes é excesso de caminhos, tentar seguir vários caminhos diferentes, vários planos diferentes, e a gente acaba ficando estagnado com muita sobrecarga de informação. E o caminho de empreendedorismo que a gente escolheu e que a gente quer compartilhar com vocês é um pouco diferente. A gente se baseia nele como uma árvore. Ah, mas por que uma árvore? Qual que é a relação, né? Vocês vão entender. Esse é um caminho direto e que ele começa pela raiz. A raiz é a base da nossa construção de marca. É a base da forma que a gente vai se comunicar. Quando eu falo comunicação, não estou falando só sobre palavras, estou falando sobre imagens, sobre sentidos, né? Como que a gente explora os 5 sentidos, que a gente vai falar sobre isso também. E é essa base que ela vai alimentar e sustentar e nutrir o nosso negócio. Não tem como a gente querer colher resultados se essa base ela não está bem feita, porque isso vai gerar tanto ruído na nossa comunicação que a mensagem não vai chegar para as pessoas certas. A gente pode atrair o público errado, a gente pode atrair um cliente que não entendeu o que a gente faz e no fim das contas ele vai sair insatisfeito, ou a gente pode não estar convertendo como a gente gostaria. Então a raiz é a base da comunicação, é onde a gente vai definir como que a gente quer se posicionar e como que a nossa empresa vai ser vista. Depois o tronco e as folhas. O tronco e as folhas é onde leva a nossa mensagem para as pessoas certas, para quem valoriza o nosso trabalho, para quem comunica com o mesmo que a gente comunica. Vou dar um exemplo. A Apple, todo mundo conhece a Apple, do iPhone, do MacBook e tal. Eles vendem uma ideia muito mais profunda do que a ideia de um produto só, do que só um iPhone, né? Só um computador. O propósito da marca é mudar o mundo e a forma como as pessoas se comunicam. Então repara que eles não chegam vendendo só um produto, só vendendo o celular, vendendo o computador. Se você olhar no Instagram deles, inclusive, nem tem tanta referência assim à tecnologia. Eles vendem muito mais o resultado porque eles querem comunicar com quem também quer mudar a forma que as pessoas se comunicam. Então percebe que isso é muito mais profundo e por isso que eles conseguem vender muitos outros produtos. Eles podem vender um produto novo, lançar, que as pessoas compram, porque elas compraram a marca e não só o produto. Quando a gente define essa comunicação, que é o que a gente vai fazer no MME, é muito mais fácil pegar essa raiz e levar as pessoas para conhecerem a sua marca, levar a nossa mensagem para as pessoas que realmente valorizam, porque são essas pessoas que vão ver o valor que tem o nosso trabalho. A gente valoriza o nosso trabalho, a gente sabe o tanto que a gente coloca esforço, energia e o quanto a gente se dedica a ele. Então, nada mais justo do que a gente atrair pessoas que também veem esse valor. E, por fim, os frutos, que é o nosso trabalho, servir ao outro. Serve ao outro, nutre outras pessoas com o nosso fruto, com a nossa venda. O nosso trabalho, ele ajuda outras pessoas. A gente também vai trabalhar sobre isso para pensar como a gente consegue comunicar melhor como esse trabalho vai servir ao outro. E isso cria um grande ecossistema em que todo mundo se ajuda, porque o trabalho de uma pessoa vai me nutrir. O trabalho que eu faço vai nutrir outra pessoa. Então tá todo mundo crescendo junto. Isso vira um ecossistema como se cada trabalho fosse uma árvore ali e tá todo mundo contribuindo. E então como que a gente vai trabalhar a raiz? A raiz a gente vai trabalhar através da matriz da essência. É a matriz da essência que vai ser a base da comunicação, que vai sustentar o nosso negócio. E o que a gente vai trabalhar aqui dentro? A raiz estratégica,
que é justamente isso que eu falei sobre a Apple, que eu dei esse exemplo, quando você tem um propósito que ele comunica com o que a gente quer entregar para o nosso cliente, mas ele também ajuda na venda, porque o propósito é emocional, e no que ele é emocional, ele ativa essa questão da venda antes do racional. Então, assim, o propósito, muitas vezes a gente vê como algo muito distante, como Disney, mas ele faz parte da estratégia. E ele também é real, porque a gente só vai vender aquilo que a gente realmente acredita que gere uma transformação, um resultado para outra pessoa e que melhore a vida dela de alguma forma. Então tá tudo muito ligado, tá ligado à parte da gente querer gerar o bem para o outro, mas também a gente vender e sustentar o nosso negócio. E aqui na Raiz Estratégica, a gente vai pensar sobre o resultado, o método, como que a gente vai chegar nesse resultado, como que a gente vai gerar essa transformação para outra pessoa, qual é esse caminho que a gente vai seguir e também a oferta, como que a gente vai apresentar o nosso trabalho de uma forma que aumente a percepção de valor dele, que ele pareça mais caro do que ele realmente é, que as pessoas veem o valor e entendem que realmente vale isso. E para isso a gente vai reforçar alguns pilares em relação ao nosso posicionamento. Um deles é a tese que vocês já definiram, mas tem alguns outros que vão complementar essa visão de negócio. O autoconhecimento, tanto nosso quanto do nosso negócio, e a comunicação com 5 sentidos. Como que a gente pode usar os 5 sentidos para passar essa mensagem que a gente quer com o nosso trabalho. Isso porque o visual comunica muito. No Instagram, o visual é um dos principais, mas também tem a questão do tom de voz, que a gente vai falar muito aqui. Tem a questão de como estimular cheiros, como estimular tato, mesmo à distância, mesmo através de uma tela. E agora, falando sobre tronco e folhas, como que a gente vai levar a nossa mensagem para quem valoriza o nosso trabalho? Através do fluxo de atração e venda, que é esse método que a gente criou, 3 passos simples, que eles vão ajudar a gente em 3 movimentos a comunicar com o cliente no momento de compra dele. Lembra que a gente conversou que cada um está em um momento? Então, muitas vezes eu estou pronta para comprar porque isso é uma prioridade para mim, é uma emergência. Eu já vou lá e não vai ter muita coisa assim, não vai ter muito empecilho que vai me fazer comprar. Eu já consigo passar o cartão porque eu sei que essa é uma prioridade. Mas muitas vezes vai ter coisas que eu não vou ter tempo, talvez, de olhar agora, que não é uma prioridade no momento, que eu estou preocupada com outras coisas, mas que são sim importantes para mim. E vai ter vezes também que nem passou pela minha cabeça que eu preciso de alguma coisa, mas que realmente vai mudar a minha vida. Não mudar a vida no sentido de uma grande transformação, mas vai fazer algo por mim que vai me deixar mais feliz. São 3 momentos de compra que a gente precisa entender e a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Mas além disso também a gente precisa entender o nosso cliente, entender o que ele pensa, sabe? Por que ele compraria e por que ele não compraria agora? O que passa na cabeça dele? A gente vai fazer esse estudo. Mecanismos de comunicação. Não sei se vocês já ouviram falar em copy, que é uma habilidade de comunicação para você guiar o pensamento da pessoa até ela tomar uma decisão. Não é sobre só ficar convencendo, só ficar jogando um monte de argumento solto, mas é saber se comunicar de uma forma estratégica para você chamar a atenção das outras pessoas. Porque quando a gente está nas redes sociais, a Lavínia falou sobre isso também, é muita informação, é muito estímulo para todo lado, a gente fica cansado, a gente não consegue ter essa atenção com nada, porque todo mundo está gerando algum estímulo. Então, de certa forma, a gente joga o jogo do Instagram e da comunicação no sentido de gerar alguns estímulos iniciais, como, por exemplo, a curiosidade e também a questão da identificação. Quando a gente faz isso no início de um vídeo, quando a gente faz isso logo numa frase de um post ou com alguma imagem, a gente já consegue atrair mais a atenção dessa pessoa que realmente precisa comunicar com a gente. Então a gente também não vai só gerar um estímulo que chama a atenção de todo mundo, mas que não vai atrair a pessoa certa. Na Singular, por exemplo, a gente tem os nossos elementos visuais, a gente tem a questão das plantas, da leveza, dos livros, que isso tudo já gera essa atenção no sentido das pessoas saberem que estão comunicando com a gente. E também no sentido de quebrar um padrão do marketing, porque o marketing é muito associado a elementos que tem aquele exagero muito vermelho, muitos tons fortes, com esse objetivo de chamar atenção. Então tem formas diferentes da gente fazer isso, sem desrespeitar a nossa essência.
E por fim, o plano de conteúdo singular, que é o nosso método de organizar os conteúdos tanto para feed e stories. A gente vai falar sobre feed e stories também lá dentro do EBME, que a gente vai desenvolver mais. Mas assim, depois que a gente entende a base da comunicação, feed e stories acaba sendo algo muito tranquilo. Acaba que fica mais fácil, são mais algumas técnicas mesmo, alguns conselhos assim mais de habilidades técnicas que a gente vai desenvolver com vocês, mas a base está toda aqui. Então o legal é que quando a gente desenvolve essa base, essa raiz e esse tronco, tudo tende a fluir melhor. Até a clareza na hora de criar, até a facilidade de buscar inspirações que façam sentido, de filtrar, sabe? Então vamos falar sobre os 3 movimentos do fluxo. O primeiro movimento é para aquela pessoa que eu comentei que às vezes nem sabe o que a gente faz, nem sabe que pode ser útil para ela o nosso trabalho. E esse momento é o da conexão. Então a gente precisa atrair as pessoas certas e ser percebida por elas. Se o seu problema hoje, já vai pensando aí onde está o seu maior problema. Se você sente que não chegam pessoas novas, e detalhe, a Lavi falou também ontem sobre o nosso perfil ser uma ilha. Então, para chegar, é preciso que a gente faça alguns estímulos e é normal que chegue menos. Antes, a gente via muito as pessoas crescendo muito no Instagram. As pessoas com 10 mil seguidores, porque começou a criar, mas eram outros momentos. Hoje em dia, a gente não vê o Instagram como números, porque a gente vê que é possível gerar um ótimo resultado com um público menor. Mas ainda assim é interessante que a gente esteja sempre atraindo pessoas ali que têm chance de conversão, não pessoas aleatórias, que é o público certo. Se não tem chegado essas pessoas, talvez seja importante você trabalhar mais o emocional nos seus conteúdos. Aqui a gente está falando sobre conteúdos, mas isso também é aplicável a outras plataformas, a outras formas de venda que a gente vai ver melhor no MME, outras formas além do Instagram. Como o TikTok, o Pinterest vai vir como um bônus, mas a base é a mesma. Quando a gente entende essa comunicação, tudo fica mais fácil. Então, quando a gente faz isso e quando a gente quer atrair pessoas que se comunicam com o mesmo que a gente precisa ter nosso posicionamento, a nossa matriz da essência muito clara, ou a gente vai atrair as pessoas erradas, ou nem vai atrair, porque não vai ter pessoas se identificando. E a gente precisa também trabalhar o emocional. Lembra? A nossa decisão de compra primeiro é emocional. E não só de compra, né? A nossa decisão é emocional. Para a pessoa decidir te acompanhar, a chance dela te acompanhar com o conteúdo que gera esse estímulo emocional vai ser muito maior. Então esse é o primeiro ponto. Se não está chegando pessoas no seu perfil, pode ser que você precise trabalhar mais a conexão. Segundo ponto, construção. Talvez estejam chegando pessoas, mas as pessoas não estão vendo o seu conteúdo. Elas não estão enxergando o que você tem a entregar, o valor do seu trabalho. Não estou falando nem de mandar direct e tal, mas pode ser também esse tipo de interação. Mas é você sentir que as pessoas estão recebendo essa mensagem. E para fazer isso, a gente precisa demonstrar valor e confiança. Aqui é o que o racional trabalha, entende? Então, a gente já estimulou ali o emocional, trazendo a conexão, e agora a gente vai trabalhar o racional. A gente vai estimular, vai fazer a pessoa enxergar o nosso valor do trabalho, vai fazer ter confiança no que a gente oferece com esse estímulo. E para isso a gente vai usar também algumas estratégias que vão ajudar essa pessoa a converter antes mesmo da oferta. Então você não vai precisar chegar para a pessoa e já falar compre, mas tem alguns estímulos que a gente vai usar dentro da construção que demonstra valor e confiança para fazer isso. Um desses estímulos, que é o que a gente já comentou, é sobre objeções. Então a gente trabalhar as objeções, o que poderia fazer um público deixar de comprar, a gente já trabalhar antes, já na construção, porque aí a pessoa ainda nem tomou a decisão, você não chegou e já fez uma oferta, mas ela já está construindo aquele pensamento de que pode ser uma boa opção. E por fim, decisão. Aqui é quando você está criando conteúdo e você percebe que poucas pessoas te mandam mensagem, poucas pessoas pedem orçamento, poucas pessoas compram no site, no caso de produtos, e aí a gente precisa converter mais em clientes. Para fazer isso, a gente vai trabalhar chamadas para ação,
Então, a gente ser estratégico nessas chamadas para ação, não só clique no link da bio, mas como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode usar automações a nosso favor? Como que a gente pode fazer isso de formas diferentes, não só no feed, mas nos stories? E como que a gente faz isso em momentos diferentes também, não só fazer uma vez e pronto. E algumas ativações. Essas ativações, elas são muito importantes porque às vezes, mesmo que a pessoa queira comprar, ela pode cair em 2 obstáculos. O primeiro é a objeção, é a pessoa que falou assim, gostei, acho que é pra mim, porém, não tenho tempo agora, não tenho dinheiro agora, não é meu momento de compra. A gente precisa identificar essas objeções. E também, uma outra questão é a procrastinação, sabe? A pessoa, ela já se convenceu de que aquilo é pra ela, mas ela já deixou pra depois, assim. Depois eu resolvo. Tô com outra coisa agora na cabeça, tô com outra prioridade. E, inclusive, uma das formas da gente trabalhar essa procrastinação é estar presente. É a constância. Por isso que a constância é importante. A gente não trabalha com uma constância muito intensa aqui, assim. A gente gosta de trabalhar com, por exemplo, 2 vezes por semana no feed e stories de segunda a sexta, que é uma frequência que a gente definiu como suficiente para atingir nossos objetivos depois de muitos testes com clientes, com alunas. Mas é importante ter essa constância porque é inclusive a base do tráfego, né? Do pixel do tráfego. Ele entende muito o mecanismo do comportamento humano, ele entende a procrastinação. Por isso que quando a gente pesquisa ali uma blusa, uma bolsa e depois vai fazer outra coisa, essa bolsa tende a aparecer pra gente mais vezes. Porque ele já entendeu que você pode procrastinar e que você precisa desse estímulo de lembrança para fazer aquilo. Então, uma das formas é a gente estar sempre presente, para lembrar as pessoas dessa possibilidade e de que isso pode ajudar elas. Então agora a gente já consegue pensar aí onde está o maior gargalo do negócio, em relação a pessoas que estão chegando ou não, a conexão, em relação à construção, que é você estimular o racional, mostrando que você entende do que faz, mostrando provas técnicas, mostrando tecnicamente ali que você cuida dos detalhes, sabe? Que você é uma boa profissional, ou que o seu produto tem qualidades diferentes. Você olha nessas qualidades para conseguir vender, tem uma loja de roupa, é um tecido diferenciado, é um elástico que não afrouxa, enfim, esses detalhes que eles são muito importantes para gerar essa construção. É você construir e empilhar motivos para a pessoa tomar a decisão de compra. E por fim, a decisão, que é quando se a pessoa está chegando perto da compra, ela está perguntando, mas ela não está fechando, a gente precisa trabalhar mais a decisão, entender o porquê que ela está presa nesse looping aí, porquê que ela não toma a decisão de fato. E agora a gente vai falar sobre os frutos, né? Então pensa só, retomando, a gente já conversou sobre a raiz da comunicação, a gente já definiu como que a gente vai construir isso. Na verdade a gente passou aqui, né, sobre esse assunto, acho que deu para tirar bastante insight, mas a gente vai aprofundar no MME como fazer isso de fato. Tronco e folhas, o fluxo de atração e venda, porque aqui a gente vai levar a mensagem para as pessoas certas. Uma das formas de fazer isso é com os 3 movimentos do fluxo, que acabamos de ver agora. Retomando, conexão, construção e decisão. Então aqui a gente já tem um negócio funcionando, né? Se você for pensar, a gente já definiu como vai ser a nossa comunicação e a gente já está definindo formas de entregar essa comunicação para as pessoas no momento de compra delas, equilibrando ali entre muita venda e também para não ficar no excesso de venda, mas também não ficar no excesso de conexão e também trabalhar ali as provas técnicas e como que a gente pode provar que o que a gente faz tem esse cuidado. Já tem um negócio funcionando. Só que a gente sabe que o Instagram é feito de estímulos. Então, assim, não dá pra gente só contar com isso e vai estar tudo fluindo, vai estar sempre vendendo e tudo mais. Quem vende essa ideia tá mentindo, porque, assim, existe a necessidade da gente, em alguns momentos, fazer um impulso de vendas, de deixar um pico de vendas acontecer no nosso negócio. Porque, pensa, a gente consegue sim ter uma constância de vendas fazendo essas 2 primeiras partes aí. Mas em alguns momentos, como a gente empreende, a gente não tem uma garantia todos os meses, não existe garantia.
Em alguns momentos, a gente precisa fazer ações que intensifiquem esse desejo de compra das pessoas e que a gente consiga aumentar a rentabilidade do nosso negócio. Então, para isso, a gente vai trabalhar o impulso de vendas para gerar esses frutos, que são as vendas. Como que a gente pode fazer isso? Através de ações. Vamos conversar muito sobre ações dentro do MME, mas como trazer ações, movimentos, como criar esse lembrete mesmo de que o seu trabalho ele tem as suas qualidades, ele é diferente, ele demonstra prova técnica, ele demonstra confiança, demonstra desejo. A gente vai fazer isso através de ações pontuais. Aí pode ser ação tipo Dia das Mães, ou você pode ser até o seu aniversário, sabe? Aniversário da dona de uma marca de produtos, ou seu aniversário se você é nutricionista, por exemplo, e você quer fazer alguma ação diferente. O interessante aqui é criar contextos. Por isso que a gente precisa trabalhar mais uma vez a comunicação, porque se a gente não cria esses momentos, a gente não cria narrativas para eles fazerem sentido, porque não é só jogar uma ação, Dia das Mães, 20% de desconto. Isso não vende. Então, quando a gente não cria essa narrativa em volta, que é justamente esses pontos que a gente já trabalhou aqui, né, que a gente já mencionou, mas que no MME a gente aprofunda e mostra como que isso pode ser prático e fácil, a gente não consegue fazer uma ação que realmente trabalhe o emocional do nosso público. Mais uma vez, o emocional atuando. Além disso, impulsionamento estratégico. A gente tem ótimos resultados com impulsionamento aqui de clientes. Então, a gente quer mostrar como que a gente faz isso direto pelo Instagram, como que a gente investe no nosso negócio através da plataforma com valor bem mais baixo para conseguir chegar a mais pessoas. Automação e relacionamento com o público, então a gente vai mencionar sobre isso no MME, mas essa questão de automação, principalmente nos posts, nos conteúdos, para a gente conseguir ter sempre um movimento para o direct, porque o direct é onde o Instagram entende que aquela pessoa é muito próxima de você, que vocês têm um relacionamento. Então, é muito importante a gente fazer ações que levem as pessoas até o direct, é o que a gente vai fazer também. Estratégias de conversão e venda. E aqui a gente vai... e oferta, né? A gente vai trabalhar melhor a nossa oferta, que já definimos lá no início, mas usar algumas estratégias de conversão ali dentro. A gente gosta muito de falar que o Instagram é, assim, uma plataforma muito importante, mas a gente não deve depender só dele. Então, em alguns momentos, a gente vai entrar em contato com as pessoas no WhatsApp, a gente vai se comunicar com elas, usando ali a base da nossa comunicação, a nossa matriz da essência, porque a comunicação ela não está só no Instagram, ela está em site, em plataformas, em todos os lugares, e a forma que a gente se comunica para não gerar ruído, sabe? Para transmitir a mesma mensagem. E outras formas da gente conseguir converter, mesmo não dependendo só do Instagram. Então vamos também trazer esse ponto. E outros canais relevantes. A base da comunicação ela é como se fosse bem unificada, porque a gente entendeu o comportamento das pessoas. Então, mesmo que mude a plataforma, mesmo que o Instagram acabe e surja outra ferramenta, a base vai ser a mesma. Mas tem algumas diferenças entre plataformas de entrega, de algoritmo, que a gente pode sim saber, é interessante, e a gente vai falar sobre algumas que a gente trabalha, como o TikTok, o Pinterest, tudo de acordo com a necessidade, né, da pessoa, do negócio, mas alguns pontos aí que a gente consegue intensificar as nossas vendas. E agora apresentando para vocês o MME. Esse é o novo formato do MME como um plano prático e esses são os módulos. Repara que aqui a gente vai falar tudo que a gente viu até agora, mas que são coisas que já dá para ter bastante ideias aí. Acho que vocês já conseguiram anotar e ter alguns insights que podem já aplicar no negócio de vocês. Mas aqui a gente vai falar sobre todos esses pontos de uma forma mais detalhada, só que ao mesmo tempo bem prática. Então, assim, tem algumas orientações que vão facilitar muito essa jornada. O primeiro módulo vai ser a matriz da essência, quando vamos definir literalmente essa comunicação, que é o que a gente falou bastante, o nosso posicionamento, o nosso propósito, e ele vai ser a base para a gente pensar em ações, vai ser a base para comunicar com o nosso público, com os nossos clientes, os nossos conteúdos. Fluxo de atração e vendas,
que tem algumas estratégias que a gente mencionou já. Stories e Feed, vamos trabalhar separadamente os dois, com algumas ferramentas que a gente usa para chamar mais essa atenção. Essa questão da comunicação vai estar em fluxo de atração e vendas, mas a gente também tem algumas ações pontuais que a gente gosta de fazer, tanto nos Stories quanto no Feed. Módulo 5, vendas sem pressão, que vai ser essas estratégias de vendas, e impulso de vendas que a gente acabou de falar sobre essas ações. E agora, voltando nesse mapa que a Lavi trouxe pra gente, que eu retomei no início da aula, a gente enxerga que essa é a estrutura responsável por um negócio de sucesso. Aliar a organização, a execução, colocar em prática e também uma comunicação que representa a sua marca, que representa o seu negócio. Voltando para isso, repare que a gente falou muito aqui sobre comunicação estratégica, que é justamente o MME, matriz de essência, fluxo de atração e venda, impulso de vendas, tudo que a gente falou até agora e que vocês já conseguem aplicar aí no negócio de vocês, já ter várias ideias e insights para fazer hoje. Então esse é o movimento Método Eleve, esse novo formato que a gente está trabalhando. É um plano bem prático, com um checklist para vocês executarem em 6 semanas. É uma sugestão de tempo, mas você pode adaptar a sua rotina, mas é um tempo que a gente sabe que é possível, para já ver esses primeiros resultados. Isso porque em outros MMEs, em outras turmas, por mais que tenham tido resultados muito bons, como inclusive a Amanda veio relatar aqui ontem pra gente, de surpresa, e que a gente adorou, foi incrível saber a trajetória dela, até para quem não estava presente, para quem não assistiu a aula ontem, ela falou sobre sentir que aquilo não era para ela, por mais que ela tenha gostado muito da mentoria, que na época era a mentoria, ela sentiu que estava um pouco distante, sabe, da realidade dela, e aí ela fez questão de entrar para falar que, olha, hoje eu vivo isso, e realmente é o caminho que vocês me mostraram, eu precisava muito contar para vocês, e isso fez a gente ficar muito feliz, e é muito bom ver essa transformação. Então o MME, ele tá nesse novo formato mais prático, porque facilita de vocês executarem no dia a dia, facilita de vocês verem esses primeiros resultados. A gente basicamente organizou ele todo de uma forma que a gente definiu tudo de mais importante, filtrou. Depois de investir muitos R$1.000 aí em cursos, a gente filtrou mesmo aquilo que realmente deu resultado, que a gente comprou o curso, testou, estudou, deu resultado e a gente descartou o que a gente viu que não combinava com a gente, que não combinava com a nossa proposta. Ou também que era alguma ação que realmente a gente testou e não deu resultado. Foi um filtro que a gente fez ao longo de muito tempo e que a gente aprimora o tempo todo, tá sempre atualizando. Tanto que se chama Movimento Método Eleve. E olha só, a gente queria também ajudar vocês nessa outra questão da execução e da organização. Então, para a execução, para ajudar vocês, a gente vai dar como um presente o Desafio Fluir. Muitas pessoas que vão assistir essa aula já fizeram o Desafio Fluir, sabem que é uma proposta bem legal ali, um desafio para a gente colocar a nossa vida em dia e executar, sabe? Facilitar a execução. Também é uma organização, mas facilitar a execução ao longo do ano e ao longo dos momentos que a gente se sente perdido. E a gente fez no fim do ano passado, foi muito bom, foi muito legal. Eu uso várias coisas, assim, até minha organização alimentar eu tirei do Desafio Fluir. Uso várias coisas que eu tirei de lá e aquele momento ele me ajudou muito a colocar minha vida em ordem, olhar minha vida com outro olhar e ver onde eu posso melhorar. E foi o que várias alunas relataram também. Vou deixar para vocês o feedback depois de como elas tiveram essa mudança com o Desafio Fluir. Então a gente quer dar para vocês como um presente o Desafio Fluir, que a gente vai trabalhar a organização do tempo, mas sem ficar se sobrecarregando, ter uma rotina funcional e leve, que te apoia, mas também não te prende, e dá espaço para o que importa, imprevistos, criatividade, estratégia. É um template do Notion, a gente vai até reformular ele esse ano para fazer... Eu não vou contar um spoiler aí, mas a gente quer trabalhar ele de uma forma mais profunda, porque foi um produto que deu muito sucesso, e quem tiver acesso a ele já vai ter acesso à atualização também. Agora, organização, né? O template de processos é um presente que a gente também quer dar para vocês. Porque no ano passado, a gente viveu muitas mudanças, a gente tem feito muitos investimentos na empresa. À medida que a empresa cresce, isso exige uma gestão maior dos processos, do que está acontecendo ali dentro.
E aí a gente tomou essa iniciativa de, por um mês assim, eu estive quase 100% dedicada a criar um template que fizesse sentido pra gente organizar tantas informações. Isso porque a gente já tinha, tá? A gente já tinha essa organização de processos, que foi feita ao longo de anos aí que a gente trabalha com essa ferramenta que é o Notion. Mas ainda assim a gente sentia que tinha algo travando, e à medida que as coisas travam pra gente na organização, todo o fluxo do nosso trabalho se perde, sabe? Imagina, você deve saber aí quando você precisa encontrar alguma coisa, quando você precisa procurar um documento importante, um arquivo importante, uma foto para fazer um post. Se você não acha isso, a gente tende a ficar ansiosa, a ficar sobrecarregada. Então, assim, esse template ele foi muito pensado, foi muito calculado e foi algo muito pedido também, porque quando a gente mostra ali nos stories sempre tem alguma curiosidade sobre ele, no sentido de conseguir gerir muita informação de uma forma leve, sem ficar com sobrecarga, sem a gente abrir e ver aquele mundo de coisa que dá até ansiedade. E foi muito importante. Então, é como se fosse aí 3 coisas que a gente considera essenciais e que a gente demorou muito a entender o quanto que isso foi importante para o nosso crescimento. E a gente queria simplificar isso mesmo para quem não tem acesso, porque é o que a gente queria ter tido acesso desde o início. Então, assim, é nosso sonho que a gente conseguisse ter um lugar em que todas essas questões de forma filtrada, sem excesso, sem sobrecargo, que realmente funciona, estivessem reunidas para facilitar a nossa vida empreendedora e também o crescimento do nosso negócio. Por isso que a gente também vai disponibilizar a organização de processos. Esse é um produto novo que a gente vai lançar ainda, ele não vai ser lançado agora, mas vocês já vão ter acesso em primeira mão, em que a gente definiu alguns pontos essenciais para a empresa, para a organização dela. Tem finanças, os serviços, acessos a ferramentas, logins, tudo centralizado para a gente conseguir gerir melhor as coisas que acontecem dentro. E se a gente não faz essa gestão, a gente não tem espaço para crescer. A gente vai estar sempre no mesmo lugar, estagnado, e fazendo demandas que não deveriam estar gastando o nosso tempo e a nossa energia. Tudo isso aqui foi muito pensado para economizar o tempo e a energia de vocês, e também o dinheiro, né? Mas para permitir o crescimento, porque são coisas que deixam a gente estagnadas e a gente às vezes nem percebe, cai na rotina e vai empurrando com a barriga. Por isso que a gente fez esse combo Glow Up Business, um combo para vocês com uma condição limitada e exclusiva de lançamento. Só nesse primeiro período que a gente está lançando o novo MME e também está lançando o template de organização de processos, e a gente quer presentear vocês com isso também. Então o MME ele vai ter R$ 197,00 de desconto e você ainda vai ganhar os nossos outros 2 produtos, o Desafio Fluir, que terá o custo de R$ 87,00 depois desse lançamento, e também o template de organização de processos, que vai ter um custo de R$ 197,00 para quem não estiver aqui dentro desse combo Glow Up Business. Foi uma oportunidade que a gente fez assim com muito carinho, porque a gente realmente quer que isso esteja centralizado para facilitar a vida de vocês, e é o que teria economizado muito tempo, energia e dinheiro da gente lá atrás. Ou seja, você vai receber o plano prático, o Desafio Fluir, o template de organização de processos, e dentro do plano prático vai ter Alunos Máxima, que é a nossa agente de IA treinada com o nosso método para conseguir ajudar a gerir todas essas informações e a construir a comunicação da sua marca. O checklist de implementação, que foi quando a gente resumiu, sabe quando a gente vai assistindo aula e anotando os pontos principais e tal? A gente já fez isso para vocês, para justamente facilitar e vocês conseguirem, até quando se sentirem perdidas, naquele momento que a gente trava, que dá um desânimo e tal, ter um guia para voltar e para conseguir retomar esse movimento. Plano de conteúdo singular, que é o que a gente mostrou, são templates do Notion que a gente usa para conseguir organizar toda a nossa produção de conteúdo, vocês vão ter acesso também. Comunidade de empreendedoras, aulas ao vivo e guia do MME. Esse combo Glow Up Business, o MME terá o valor de R$ 497, Desafio Fluir 87 e Organização de Processos 197. O total desses produtos é o valor de R$ 781, R$ 781. E a gente fez 2 opções com condições especiais do Glow Up Business. É um combo mesmo que a gente criou para vocês. A primeira é a mentoria com acompanhamento individual e 4 encontros, mais o combo Glow Up Business. Você vai ter acesso a todos esses produtos, mais uma mentoria com acompanhamento individual.
e o valor vai ser R$ 1.200 só nessa condição especial de lançamento. Essa é uma opção muito interessante para quem precisa de um acompanhamento mais personalizado. Mas a gente também fez uma outra opção, que é o combo Glow Up Business, MME, Desafio Fluir e Template de Processos, de R$ 497 por R$ 297. Na verdade, esse valor de R$ 497 seria apenas o MME. Eu já coloquei aqui como 497, mas cada produto tem um valor separado, então seria 781. Por apenas 297. Esse é um valor muito acessível que a gente quis trazer para vocês, justamente para vocês conhecerem esses produtos novos, darem opinião pra gente, e faz parte do nosso propósito aqui também, ajudar empreendedoras a fazer esse caminho, essa trajetória, de uma forma com mais leveza e também resultado, que a gente sabe que é muito importante. Agora faz as contas, quantas vendas para esse investimento se pagar? Se você vende uma sessão de algum serviço, uma mentoria, você vai precisar de 0,6 venda se esse valor do seu serviço for R$ 500. Então pensa, é meia venda praticamente. Se você vende um serviço de R$ 200, uma venda e meia você já recupera o valor. E se você vende um produto de R$ 100, considerando aí que você tem 50% de lucro nele, com 6 vendas você já recupera esse investimento. Olha só, você aprende, aplica e recupera com as primeiras vendas. E depois disso, tudo é crescimento, ninguém te tira o seu conhecimento. Você vai conseguir usar ele como base para multiplicar seu resultado, para aprender e praticar cada vez mais. Aqui são alguns depoimentos que a gente tem de alunas e clientes, de pessoas que fecharam serviços que não esperavam, que começaram a ter uma procura muito maior. Olha, o post de hoje já rendeu 2 contratos fechados. Quem não fecha com a Singular está perdendo dinheiro. Ontem fechei o Identidade Visual por 990, tô chorando até agora. Essa nossa aluna conseguiu aumentar a percepção de valor sobre o trabalho dela. Ela conseguiu mostrar que o trabalho dela realmente vale aquilo, ela se dedica para aquilo, ela se esforça, ela entrega o melhor para o cliente. Então nada mais justo do que cobrar um valor de acordo com o que a gente entrega. Mais alguns depoimentos, 4 pedidos de orçamento, tô vendo os resultados chegando, tá me dando um gás. Também tem essa questão da animação, né? A gente fica animado quando a gente vê esse movimento. Foi um divisor de águas. Então, olha só, o que a gente está querendo trazer para vocês é que a gente preparou isso com muito carinho para realmente ser uma oportunidade para você que está aqui acompanhando a gente, para você que assistiu o mini curso e que está com a gente, experimentar esse novo método com esse novo produto para também trazer para a gente como está sendo a sua experiência, as suas perspectivas e a gente conseguir te dar esse acompanhamento mais próximo, justamente por ser algo novo que a gente está fazendo e a gente quer muito que dê certo. Então a gente preparou esse combo com muito carinho para vocês. Me chama no WhatsApp para tirar dúvidas, mas eu vou deixar aqui também o nosso link da página de vendas, que já tem mais informações lá, tem todos os detalhes, muito do que a gente conversou aqui e também além. Eu estou à disposição para tirar dúvidas de vocês. Essa condição vai ser válida por mais alguns dias. Eu estou alinhando com a Lave como que a gente vai fazer isso para se organizar aqui dentro da empresa, quantos dias vai ser. Então não deixa para a última hora. Me chama no WhatsApp porque vai ser um prazer receber vocês.